Olá, esse é mais um programa Diálogos da UNB TV. Prazer muito grande retornar aqui com uma discussão sobre bioética no dia de hoje. Sou Volney Garrafa, professor da Faculdade de Ciências da Saúde, coordenador da Cátedra Unesco e do programa de pós-graduação em bioética aqui da UNB, que existe desde 2008. O nosso convidado de hoje é o professor Tiago Rocha da Cunha. Hoje é o coordenador em exercício do programa de mestrado em bioética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. O Tiago foi aluno aqui da UNB, nós já vamos falar um pouco sobre isso. E o Tiago é diretor da Sociedade Brasileira de Bioética, apesar de ser tão jovem, está com 33 anos de idade, e também é membro do Conselho da Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da Unesco. Tiago, muito bem-vindo aqui de regresso por alguns dias aqui do UNB e a nossa UNB TV. Professor Ronê, uma satisfação, uma alegria imensa estar aqui, sendo entrevistado pelo senhor, estar participando aqui de uma atividade da UNB TV, dessa universidade onde estive 8 anos e tenho um carinho, uma paixão muito grande. Muito obrigado. Esses meninos e os alunos chamam o professor de senhor até hoje, né? É um privilégio. Mas o Tiago chegou do interior de São Paulo, recém-formado, há alguns anos atrás, e tinha feito o trabalho de conclusão de curso dele sobre a bioética latino-americana e veio aqui para a UNB realmente à procura do conteúdo que nós tínhamos aqui na cátedra. Na época não existia, estava começando o programa de mestrado e doutorado, mas ele veio fazer o curso de especialização. Então ele fez o curso de especialização durante 1 ano, curso de mestrado mais 2 anos, o doutorado, 4 anos, né? E hoje é professor da Universidade da PUC do Paraná. Veio aqui fazer conosco agora um pós-doutoramento, né, que está terminando nesses dias, e vai dar a conferência do mês dentro do nosso ciclo anual de conferências de bioética da UNB, exatamente sobre o tema da tese dele, que é a bioética global. Mas, Tiago, certamente os telespectadores, os colegas aqui do UNB estão interessados em saber por que você veio para cá, como é que a UNB te tratou, como é que foi essa experiência toda aí para você? Como o senhor antecipou, eu vim a Brasília à procura da bioética produzida aqui na UNB, produzida aqui na Cátedra Unesco de Bioética, porque na minha graduação eu estudei, fiz um PIBIC e um TCC sobre bioética, né? Identificando então como era a identidade da bioética latino-americana. E ali, nesse levantamento da literatura, nesse estudo, a gente viu, né, o meu orientador e eu, claramente um foco muito politizado, muito crítico da bioética produzida aqui, que depois, entendendo, fui verificar que isso é uma ideia que constitui a própria UNB como um todo, né? A universidade ela tem esse espírito crítico, ela tem esse espírito politizado, que se reflete de modo muito particular na bioética produzida na cátedra, especialmente pelo senhor Volney Garrafa. Eu conhecia Volney Garrafa apenas como citações de referência bibliográfica, então foi um processo de aprendizado, não só do ponto de vista acadêmico, mas também de cidadão. Eu digo que a UNB me formou enquanto um bom mestre em bioética, um bom doutor em bioética, mas também um bom cidadão, um cidadão crítico, um cidadão comprometido com as questões nacionais, globais, uma visão pela qual eu só tenho a agradecer e honrar. Realmente a UNB foi uma universidade que foi criada, né, com esse espírito inter e transdisciplinar, de inquietude. Eu não acho que ela tenha estado tão inquieta ultimamente, não, viu, Tiago? Eu espero que a nova gestão aí da professora Márcia volte a trazer a Universidade de Brasília a áreas de mais conflito, de mais discussão com a sociedade. Mas você foi uma pessoa que realmente veio aqui atrás disso, né, atrás dessa inquietude. O nosso programa de bioética, é importante registrar, é um programa anti-hegemônico, fortemente politizado, é um programa comprometido com as classes sociais marginalizadas, lutamos pela inclusão social. Então temos alunos de 18 estados do país e de 6 países já, né? Então o programa está internacionalizado, mas então é importante pessoas como você, Tiago, chegarem aqui, tomarem a água das ideias da UNB. Eu acho que a gente representa um pouco isso. Eu acho que eu sou o professor mais antigo em exercício da UNB, 44 anos de casa, estou aqui professor desde 73, então a gente tenta resgatar essas coisas das raízes da UNB, né? Mas então, você foi daqui para o Paraná, Tiago, foi criado um mestrado novo lá na PUC do Paraná, uma área ainda nova, que é a bioética. Como é que está sendo essa experiência lá? Eu terminei meu doutorado aqui no programa em 2014, em dezembro de 2014,
Final de janeiro estava contratado, eu passei um concurso com 3 candidatos, mas foi um concurso para professor adjunto do programa de pós-graduação em bioética, mestrado estrito sensu, lá na PUC. Fui muito bem recebido porque eles já esperavam, não por me conhecerem, mas por saberem de onde eu vim, alguém que iria contribuir com essa formação, a consolidação deste programa que está entrando agora no 4º ano. Então, fui recebido com muita expectativa, pelo meu currículo, mas sobretudo por trazer, isso foi colocado desde o início, trazer um pouco dessa água que eu bebi aqui e compartilhar com os colegas. Eu quero te fazer umas perguntas um pouco incômodas, eu acho que esse programa de diálogos é para isso. Aqui no UNB, o nosso programa é laico, nós somos todos pecadores. Exato. Quer dizer, nós somos uma universidade pública, a universidade pública é laica, ela não é uma universidade religiosa, então nós trabalhamos sem limites, temos como aborto, a questão da finitude da vida, coisas desse tipo, né? Com respeito à pluralidade de opiniões. Você vai para uma universidade que é católica, que é pontifícia, quer dizer, tem ligação com o Papa. Você tem tido liberdade de desenvolvimento dessas temáticas mais, digamos, de fronteiras, né, das questões morais lá? Eu sei que eu conheço professores de lá, que são pessoas extremamente abertas, mas que estão dentro de uma universidade que é canônica, né? Como é que é isso para você, que também eu sei que tem uma formação laica, veio aqui conosco atrás disso. Eu também tive uma formação como um bom pecador, né? Um bom bioeticista laico, crítico em relação a todos esses processos de poder que envolve a política, que envolve a religião, que envolve a sociedade como um todo, né? Então eu tinha uma preocupação muito pessoal em como eu seria recebido com esse espírito crítico e laico em uma pontifícia universidade católica. Fui com certo receio, mas também com uma necessidade de encarar. Eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava, na verdade, aqui no Conselho Federal de Medicina, eu fui editor assistente da revista, da editora da revista Bioética, né, uma das principais revistas da nossa área aqui, mas eu queria trabalhar na área da docência, né? Então, por isso, eu aceitei o desafio de ir ao Paraná, de ir a Curitiba, mesmo com esse receio. Mas eu tive uma grande e grata surpresa, né, por ver um ambiente de respeito e liberdade de reflexões, mesmo em temas tão sensíveis como esses que nós tratamos na bioética, relacionados a questões de terminalidade, início da vida, questões sobre configurações familiares, questões de gênero, sexualidade, todos esses temas tratados de uma forma muito respeitosa, aberta, científica, se quiser colocar. Então, eu me surpreendi bem. Não é uma universidade laica, mas é uma universidade aberta ao diálogo. Esse Papa argentino é realmente uma figura que mexeu nessas estruturas do catolicismo, né? Tanto os católicos, eu sou um católico desgarrado, já larguei disso há muito, eu costumo brincar com os meus amigos, esse Papa é perigoso, está fazendo a gente voltar a pensar que Deus até existe, né? É impressionante. Nós vamos falar um pouquinho sobre bioética global no segundo tópico, né, professor? Eu tenho uma percepção de que o grande líder mundial hoje, não temos referências mundiais para as discussões, né, relacionadas à humanidade. Mandela morreu. Pois é, né? Os nossos líderes locais aqui, né? Enfim, América Latina, todo por esse processo conservador, então que está essa... E você vindo da República de Curitiba? Eu vindo da República de Curitiba, um horror. Então, nos Estados Unidos você vê, né, Trump e o que está acontecendo na União Europeia, o que está acontecendo na Indonésia. O mundo está passando por uma crise e a gente não tem uma liderança que diga, olha, há princípios, né, há questões de igualdade, há questões de justiça, há questões de liberdade. E o Papa, incrivelmente, é talvez o grande líder hoje que esteja mais avançado, apontando onde as bases de direitos humanos, as nossas conquistas civilizatórias. Temas delicados, né? Como a homofobia, exato. Esse Papa é importante, né? Porque é uma voz que tem uma mídia internacional sempre olhando, né? É uma voz global forte. E a igreja, eu sinto que ela está correndo atrás do Papa. O Papa está à frente da própria igreja. E é um processo muito interessante de se observar. Temos que zelar pela vida desse Papa. Esse Papa é perigoso. Tiago, a sua tese de doutoramento foi a bioética global. Você foi um aluno surpreendente daqui, porque a sua produção acadêmica é muito alta, né? Nós tivemos oportunidade de recentemente publicar 2 trabalhos juntos em revistas como a Cambridge Quarterly Healthcare Ethics, que é uma das revistas mais importantes do mundo na área. Isso mostra, quer dizer, a sua produção aqui foi uma produção muito frutífera, né?
E essa bioética global, como é que você entende ela? É possível, o mundo é tão plural e nós defendemos um respeito à pluralidade. As visões morais diferentes, as culturas têm que ser respeitadas na sua essência genuína. Como é que você trabalha essa questão de um respeito a uma bioética global dentro de um mundo tão plurifacético, pluricultural? Tem tensões políticas, epistemológicas, éticas muito importantes nessa discussão sobre a bioética global. Por um lado, tem a questão da particularidade. Nós temos que respeitar e entender os processos locais. Mas, por outro lado, há problemas globais que só podem ser enfrentados globalmente. Questão como desigualdade, economia, meio ambiente, regulação de pesquisas. Dos temas mais emergentes, os mais persistentes, há cooperação, problemas que só podem ser resolvidos globalmente porque são problemas globais. Então, há uma tensão entre atender e entender os processos locais e sua relação com os processos e problemas globais. Eu estudei isso utilizando alguns referenciais da própria bioética, analisando alguns referenciais da própria bioética. O senhor conhece muito bem, foi meu professor aqui. Nós temos pelo menos três grandes linhas teóricas na bioética, uma corrente principialista, que é uma corrente hegemônica, biomédica, focada em problemas... Como se todos os problemas de saúde fossem gerados de problemas biológicos, né? Processos biológicos. Como se... Isso é importante para os telespectadores entenderem. Quer dizer, esse reducionismo da saúde às questões biológicas é muito de interesse de laboratório que vende remédio, de empresa que vende insumos hospitalares. O nosso programa aqui, você sabe disso, né? Eu acho que eu queria que você reforçasse isso. Quer dizer, a nossa visão do processo de saúde e doença é uma visão também social, também cultural, né? Também política e econômica, né? Então, a saúde, as questões de saúde não são questões meramente biológicas, como, infelizmente, a maioria dos programas de medicina, biologia, odontologia, etc., trabalha no Brasil. Quer dizer, formando especialistas prematuramente, né? E o país não ter, por exemplo, uma atenção básica, né? Que seja respeitosa à maioria da população desse país, né, Tiago? Não, perfeito. Esse entendimento de que a bioética produzida aqui na UNB é uma bioética contra-hegemônica vai nesse sentido. Essa bioética que nós chamamos de principialista, porque ela é baseada em 4 princípios e focada nos sistemas biomédicos, ela é muito instrumentalizada para atender interesses de laboratórios, então para justificar por meio de consentimento, por meio de avaliação de benefícios e danos de projetos, a aprovação de pesquisas que vão explorar as pessoas que são mais vulneráveis a esses processos. E a bioética que nós produzimos aqui, então, ela parte de uma crítica a essa instrumentalização da bioética por esses poderes. Esse reducionismo, né? Esse reducionismo e essa instrumentalização, né? E a segunda? Essa foi a primeira, então, e a crítica que se faz a essa bioética global é justamente essa. Essa perspectiva principalista da bioética global é que ela é um instrumento, né, de legitimação de poderes internacionais relacionados à economia, relacionados à indústria, relacionados a interesses de Estado. Então, não é uma abordagem da bioética global adequada, né, para quem está comprometido com questões relacionadas à proteção dos mais vulneráveis e relacionadas aos contextos, os processos históricos pelos quais passamos no Brasil e na América Latina. Então, estudamos, criticamos e colocamos em suspensão. A segunda corrente é uma corrente que resgata um pensador da bioética que é chamado Potter, né? Van Rensselaer Potter. O senhor sabe, e eu aprendi aqui, ele foi um visionário. Ele propôs, em 1971, por meio de um livro chamado Bioethics Bridge to the Future, uma bioética que já nasce global, cuja principal preocupação era com a sobrevivência da humanidade. Ele tinha essa ambição de que a bioética seria a ciência da sobrevivência. A ciência da sobrevivência frente aos riscos tecnológicos, frente aos problemas econômicos. Depois eu fui entender isso na tese. Mas foi uma bioética que, por ser incômoda no contexto dos Estados Unidos, ainda que ele não fosse nenhum pensador crítico no sentido ideologicamente comprometido, ele apontava problemas que incomodavam setores conservadores daquele país, né? Motivo pelo qual ele foi ignorado, inclusive no nosso campo. E também levantava a questão dos cuidados que nós devemos ter frente ao desenvolvimento biotécnico-científico acelerado e muitas vezes descontrolado. Isso, né? A questão da transgenia, a questão da utilização de células tronco-embrionárias para fecundações assistidas, né? A própria questão da nanotecnologia. Né? Então, realmente tem limites essa questão. Né? O Potter, realmente, com essa visão de bioética global, ele pensava muito na sobrevivência futura. Não com temor e com limitações, né? Mas com controle, né, Tiago? Sim,
ele dizia que para resolver os problemas da ciência, e nós podemos criticar isso, seria necessário mais ciência. Mas, de uma certa forma, ele tinha razão, né? Pelo menos mais sabedoria. Certamente. Né? Então, né, nesse estudo eu vi que o referencial de Deepwater seria uma contribuição importante, mas não suficiente. Né, E aí o terceiro? Aí o terceiro foi, então, o desenvolvimento de uma proposta junto com, utilizando os referenciais aprendidos na cátedra, por exemplo, os referenciais da biótica de intervenção, que é produzido, né, pelo senhor, junto com Garrafa e Porto, né, as pessoas que conhecem bioética conhecem essa citação, pensando, por exemplo, na relação centro e periferia do mundo. Então, para pensar qualquer problema em bioética, a gente tem que entender como se dá uma configuração econômica, política, no mundo em que há um centro que recebe os benefícios da economia, da tecnologia, da biotecnologia, e uma periferia que a partir da qual se produz, então, por meio de danos e processos exploratórios, esses benefícios que vão ser oferecidos lá. Então, a biótica de intervenção, nessa leitura sobre as questões relacionadas à geopolítica, né? E ali eu percebi que a biótica de intervenção, publicada, aí, o senhor começou a trabalhar em 95, 96? Mais ou menos, Mais ou menos, né? 7, 8. Ali é onde a gente tem uma gênese de uma biótica global, como a gente entende hoje. Porque é ali que está colocada a questão geopolítica como central para compreender os conflitos da bioética. E hoje isso... Mas você acha que, por exemplo, temas como o imperialismo moral, Isso. países querendo impor a sua moralidade para outros, podem ser combatidos com essa visão sua global? Isso. Então, procurando fundamentar uma bioética global, e eu tinha um objetivo muito específico de produzir uma fundamentação em bioética global para entender o que nós chamamos de agenda da saúde nos objetivos do desenvolvimento sustentável, que estava em discussão. Né? Então, nós queríamos analisar quais eram as forças, quais eram os interesses econômicos, políticos, sociais que estavam envolvidos na determinação dessa agenda. Então, precisávamos de um referencial. Então, esse referencial que nós chamamos ali de bioética crítica bebeu dessa compreensão geopolítica acerca dos problemas, bebeu também de um outro referencial bem trabalhado aqui na cátedra, que são os estudos da colonialidade, onde a gente vê como não apenas os processos econômicos, mas relacionados à própria compreensão sobre a razão, a racionalidade, a humanidade, se dá também numa relação centro-periferia, denominada de relação colonial, né? Não mais naquela colonização de territórios, mas uma colonização até de mentes, vamos colocar assim. Então, utilizando esses referenciais, os referenciais da teoria de Frankfurt, que meu orientador, o Cláudio Lourenço, trouxe de modo muito forte para ajudar a entender esse problema. Então, utilizando esses referenciais críticos, nós construímos uma fundamentação, né, que permitiu esmiuçar, entender quais eram os interesses econômicos e mostrar, revelar e denunciar os interesses econômicos e políticos que estavam nessa agenda de saúde e que se manifestavam na forma de imperialismos, na forma de colonialidade. O senhor me perguntou sobre o imperialismo moral, né? O senhor, melhor do que eu, pode definir isso. O artigo que tem essa definição vem lá do senhor, de 2008, mas que é essa imposição de padrões morais... Desculpe te interromper, nós não temos mais muito tempo no programa, mas você acha que essa ideia de bioética global que está sendo desenvolvida a partir da sua tese e de outros autores, obviamente, ela começa a ter um espaço internacional, um espaço latino-americano e internacional? Tem, professor, e um problema é nas publicações, enfim. Tem, claramente. Há um instituto importante na bioética, que é o Instituto Kennedy de Ética, né? E, recentemente, ele reconfigurou... Nos Estados Unidos. Ele reconfigurou o escopo do que o site, no site, né, em que busca novos estudantes, eles apresentaram a bioética de uma nova forma. Antes era voltada naquela abordagem principialista. Hoje já é uma abordagem global, pensando em problemas sociais, em processos econômicos. O problema é que essas revistas que começam a abordar esses temas da bioética global, nessa perspectiva, esses institutos, eles não referem que nós, e aí eu me incluo nós como um bioeticista latino-americano, já fazemos isso desde os anos 90. Né? Então,
Há, sem dúvidas, um crescimento dessa abordagem da bioética, mas não há um reconhecimento de que, nessa perspectiva crítica... Essa gênese latino-americana. Essa gênese É latino-americana. importante, quer dizer, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, que é 2005, a América Latina teve um papel fundamental na própria construção da mesma, né? Mas, Tiago, o nosso tempo já está chegando, infelizmente, ao fim, é muito rápido, né? Isso. Mas, então, eu gostaria que você deixasse as suas impressões, a sua despedida, aos nossos telespectadores aqui da nossa gloriosa TV UNB, né? Dizendo da sua experiência, mais retornando aqui à casa. Professor, eu gostaria de destacar como uma experiência que foi fundamental, né, na minha vida profissional, enquanto pesquisador, enquanto cidadão, que foi a nossa experiência na África ano passado. Nós estivemos em Angola, estivemos em Moçambique, passamos uma semana em cada país, não ensinando, mas aprendendo junto sobre ética em pesquisa, e foi um dos momentos mais significativos da minha vida mesmo. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor. Eu personalizo, né, no professor Volney, o coordenador, a pessoa que me ensinou, com quem eu aprendi, mas que, sem dúvidas, é uma personificação de uma casa, de uma universidade, que é o UNB, que tem uma identidade que eu concordo precisa ser resgatada, e eu acho que a cátedra é um polo para esse resgate. Tiago traz no final da nossa entrevista essa lembrança. Fomos à África no ano passado, Angola e Moçambique. Angola, telespectadores, um país com 28 milhões e meio de habitantes, não tem nenhum comitê de ética em pesquisa com seres humanos controlando aqueles laboratórios que entram lá e fazem pesquisa com medicamento do jeito que querem. Conseguimos, nós dois, ele junto comigo lá, em Malanje, 500 quilômetros para o interior de Luanda, de Angola, criar o primeiro comitê de ética em pesquisa do país, né, na Faculdade de Medicina de Malanje. Hoje, aqui no nosso programa, temos 2 estudantes de Angola, um médico e um farmacêutico, um fazendo um mestrado e outro doutorado, que vão voltar para Angola e vão tocar esse comitê. Quer dizer, é o papel nosso, né, nessa questão de internacionalização, mas mais do que tudo, não é internacionalização com dependência do norte, não. Nesse nosso diálogo sul-sul, quer dizer, uma nova visão de mundo com parceiros que realmente precisam. Muito obrigado. O NBTV terminando mais um Diálogos. Obrigado aqui, Tiago Rocha da Cunha, e tenha uma boa programação daqui para frente. Abraço grande.